Como filtrar dados entre arquivos diferentes no Userform no Excel. Então, na aula de hoje, respondendo a dúvida do Herbert Almeida sobre a nossa aula passada, ele diz: parabéns mais uma vez, professor. Como fazer com o Userform? Um forte abraço, Deus o abençoe. Então, Herbert, a aula de hoje será respondendo a sua dúvida e o meu muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Então, o Herbert se refere ao arquivo que a gente utilizou na aula passada, onde faz uma consulta entre arquivos diferentes. E quais são esses arquivos? Observe, ó, eu tenho dentro de uma pasta o arquivo que eu utilizo para fazer consultas e eu tenho um arquivo separado onde eu armazeno a minha base de dados. Então, deixa eu abrir aqui minha base de dados para que você entenda o que a gente vai estar fazendo. Ó. Bom, essa é a minha base de dados. Então, imagina que você tem uma base de dados que vai receber inúmeros dados e você quer fazer uma consulta nessa base externa. Então, observe, aqui tem inúmeros registros e no meu caso eu vou estar pesquisando pelo nome da pessoa. Então, vou fechar aqui a minha base de dados. Eu posso aqui estar mudando o tipo de seleção que eu vou estar pesquisando. Eu posso mudar aqui para o nome da pessoa, eu posso pesquisar por data, pelo endereço. Então, no nosso caso aqui, eu vou colocar o nome da pessoa. Observe, ó, basta colocar as iniciais, vou clicar no meu pesquisar e ele vai me retornar tudo relacionado a essas iniciais. Ó. Observe que se eu vir aqui botar o nome de outra pessoa, clicar no pesquisar, de forma muito rápida, ele faz uma consulta lá naquela outra base de dados e retorna para a gente o resultado final. No entanto, como é que a gente consegue fazer isso no Userform, ou seja, no formulário? Então, para isso, o que eu vou estar fazendo? Observe, ó, eu vou pressionar aqui a tecla Ctrl mais O. Para quê? Para adicionar um novo arquivo Excel. Ó. Vou pressionar aqui a tecla Ctrl mais O. Já adicionei um novo arquivo Excel e eu vou fazer aqui do zero. Vou adicionar o formulário, vou colocar aqui uma caixa de texto e possivelmente uma label. E aí a gente vai fazer a programação para se comunicar entre dois arquivos Excel. Mas antes de começarmos a aula de hoje, lhe faço aquele convite. Ainda não é inscrito em nosso canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então, para não perder nenhuma aula gratuita como essa, já sabe, se ainda não for inscrito, se inscreva agora. Já é inscrito? O meu muito obrigado e vamos dar continuidade aqui ao arquivo do zero. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Bom, eu imagino que você já deve ter a guia desenvolvedor habilitada, então, já partindo dessa ideia, o que eu vou fazer? Ó? Vou clicar aqui na guia desenvolvedor e clicar em Visual Basic. Lembrando que você pode estar pressionando aí o atalho Alt mais F11. Cliquei no Visual Basic e o que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Isso aqui é a programação que eu utilizei na aula passada, beleza? Então, deixa eu exibir aqui o meu Project Explorer. E o que eu vou estar fazendo? Observe que eu estou com dois arquivos aqui abertos. Eu até vou fechar o arquivo que eu estava lhe demonstrando a funcionalidade do mesmo. Ó. Deixa eu fechar aqui o mesmo. Vou clicar aqui no não salvar. E o que eu vou estar fazendo? Ó, voltei aqui no meu Visual Basic, exibi aqui o meu Project Explorer. Então agora eu só tenho um arquivo aparecendo dentro do Project. Ó. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Observe. Primeira coisa, eu vou clicar no meu inserir. Vou clicar aqui em Userform. Ou seja, eu estou adicionando um formulário. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou aumentar um pouquinho o tamanho do mesmo. E vamos, observe que a minha caixa de ferramentas, ao adicionar o Userform, essa caixa de ferramentas já vem junto. Caso para você não tenha acompanhado ao você adicionar o formulário, é muito simples. Ó. Eu vou fechar aqui a mesma, basta você vir aqui na guia exibir e tá aqui a opção, ó, caixa de ferramentas. O que eu vou fazer aqui? Vou trazer uma caixa de texto, que é essa letra aqui, AB, cliquei sobre ela, vou colocar uma caixa de texto para quê? Para que eu possa fazer aquele mesmo efeito na planilha, eu digitei algo e eu possa trazer algo para dentro do meu listbox. O que eu vou fazer aqui? Ó? O nosso controle listbox, observe aqui, ó, é esse carinha aqui, ó, a caixa de listagem. Então eu vou trazer ele também para dentro do nosso formulário. Então basta eu clicar sobre ele, cliquei, já estou com ele selecionado e agora basta eu fazer o contorno, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho. Lembrando que o Listbox ele é limitado a 10 colunas e por padrão vem carregado apenas a primeira coluna. Já a gente vai configurar para que ele possa abranger a quantidade de colunas que a gente precisa. Então vamos colocar aqui também uma label abaixo desse formulário para quê? Para que eu possa listar a quantidade de itens que estão sendo exibidos no Listbox. Então eu vou clicar aqui nessa letra A, que é o meu rótulo, cliquei. E vou contornar também aqui a mesma abaixo do meu formulário. Ó. Bom, feito isso, o que eu vou estar fazendo? Ó? Eu posso tanto programar sem precisar renomear os objetos, só que é interessante a você que possa estar desenvolvendo um projeto e vai ter inúmeros objetos dentro desse formulário. Então, parte
partindo dessa ideia, o que eu vou fazer? Ó? Essa text box, vou clicar sobre ela com o botão direito, propriedades, e vamos renomear a mesma. Observe que ela está com o nome padrão textbox1, e eu vou chamá-la aqui, por exemplo, de txt_pesquisa. Se observarmos, eu não utilizei aqui um botão de comando do lado. Eu vou colocar por questão de dados, mas eu confesso a você que eu gosto sempre de utilizar o evento after update da nossa textbox. Então, a princípio, eu vou deixar aqui esse botão aqui do lado, o meu command button. Eu cliquei nesse carinha aqui, botão de comando, e trouxe aqui para dentro do meu formulário. Então, aproveitando que eu já estou com ele selecionado, vou mudar aqui o seu nome, tá com command button 1, e eu vou mudar para BTN. BTN faz referência a botão. Então, BTN underline pesquisar. Procure sempre colocar nomes intuitivos e sempre colocar as iniciais em maiúsculo para quê? Para facilitar lá a detecção se você digitou de forma correta ou não lá no seu código VBA, beleza? Então observe que esse nomezinho aqui não mudou, o nome que está aparecendo para o meu usuário final. Então, para que eu possa alterar, basta eu vir aqui na propriedade Caption e tá aqui o nome command button. Então vamos alterar aqui, ó. Vou colocar aqui também o nome pesquisar. Esses nomes que eu estou dando aos meus objetos através da propriedade name são os nomes que eu vou manipular via código. Bom, tá aqui o meu listbox, então vou alterar aqui também o seu name. Vou colocar, por exemplo, listb underline pesquisa. Esse é o nome que eu estou dando ao nosso listbox. O arquivo auxiliar eu vou disponibilizar aqui para que você possa estar baixando, e eu vou fazer isso no decorrer que esse vídeo possa estar no ar. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Essa label, ela tá com o nome label1, observe aqui abaixo. E o que eu vou estar fazendo? Vamos renomear aqui primeiramente o seu name, e vou colocar aqui lbl underline registros. E aqui no meu caption, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, 0 registro ou registros. Observe, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Agora a gente já tem o nosso formulário. Vamos só alterar esse nome aqui, ó, userform1. Então, como é que eu faço isso? Basta eu vir aqui na sua propriedade Caption e eu vou colocar aqui, por exemplo, pesquisa. E vou colocar aqui 3 pontos, ó. E vou alterar aqui o seu name. Vamos colocar aqui, por exemplo, FRM principal, ó. Bom, o que a gente vai estar fazendo agora? Eu posso tanto programar, tudo que eu vou fazer aqui, eu posso tanto fazer dentro desse próprio. Se eu der um duplo clique no meu userform, eu já vou ter acesso ao próprio módulo, digamos assim, do próprio userform. Mas, no entanto, eu vou fazer fora dele, mas funcionaria da mesma forma, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Observe, ó, vou clicar no meu inserir módulo. Então, ao inserir um módulo, foi criado um módulo aqui em branco para que eu possa fazer do zero. Se eu pressionar aqui a tecla Ctrl mais R, ou simplesmente clicasse aqui em exibir Project Explorer, eu conseguiria fazer esse mesmo passo. Observe aqui, ó, o meu Project Explorer, o módulo que eu acabei de inserir é esse aqui, ó, o módulo 1. Se eu quiser renomear o mesmo, basta selecionar ele, pressionar a tecla F4, e o módulo tem apenas uma propriedade, a propriedade name. Então vamos colocar aqui um nome intuitivo. Vou chamar ele, por exemplo, de conexão, ó. E o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Primeira coisa, lembra que na aula passada a gente criou uma variável global, onde a gente atribuiu o nome do nosso arquivo, a base de dados do nosso arquivo, a uma variável global, onde eu consegui manipular mesmo, sem precisar ficar digitando várias vezes o nome da planilha. É exatamente isso que eu vou estar fazendo. Observe, ó. Global const, ou seja, uma variável do tipo global constante. Então ela vai ter esse nome fixo a ela, ó. Vou chamar ela de banco dados. Lembrando que esse nome aqui é um nome intuitivo. Você poderia chamar ela de A, B, o nome que você bem entendesse. Lembrando de não colocar caracteres especiais, espaçamentos e nem acentuações. Bom, vou chamar essa variável de banco dados. E eu vou classificá-la do tipo texto, ou seja, do tipo string. E o que é que eu vou atribuir a ela? Eu vou atribuir a ela o nome do meu arquivo que armazena os meus dados. E o nome do meu arquivo, se eu for lá na minha pasta, observe, ó, é esse arquivo aqui, ó, base 5/12/20, base dados. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Com ele selecionado, eu vou pressionar a tecla F2, já editei o nome do meu arquivo, vou aproveitar dando um Ctrl+C, copiei e vou lá para o meu código, ó. Como isso aqui vai ser um texto, eu não posso simplesmente fazer isso aqui, ó, colar e dar um Enter. Ele vai reclamar, o caractere inválido, beleza? Então, como isso aqui é um texto, eu vou colocar entre aspas duplas. E eu posso dar um Enter. O comando já aceitou. No entanto, há um detalhe interessante. Eu tenho que colocar também a extensão do arquivo. Esse é o arquivo que eu estou utilizando aqui. Se eu clicar sobre ele, cliquei com o botão direito sobre ele,
Vou clicar aqui, por exemplo, em propriedades, eu vou visualizar a sua extensão. Observe que eu estou utilizando a extensão XLSX, que é a extensão padrão do Excel. Ou seja, um arquivo que não contém macros. Na minha base de dados, não há necessidade de eu salvar ele num outro extensão para que eu possa dar suporte a macros. Esse arquivo aqui que eu estou construindo com você do zero, esse sim, eu vou salvar num formato que tenha suporte a macros, beleza? Na minha base de dados não há essa necessidade. Então, observe, ó, ele está no formato XLSX, então eu posso simplesmente vir aqui e copiar. Ó. Vou dar um Ctrl C, vou voltar lá no meu código e vou colocar o ponto e a extensão do arquivo, ó. XLSX. Lembrando que se eu agora renomear aquele arquivo, obviamente vai afetar aqui o meu código, mas se por acaso eu renomear aquele arquivo, fazendo dessa forma, eu vou ter apenas um trabalho, vir aqui e alterar o nome do arquivo. Aonde eu estiver ligado a este nome, vai receber essa atualização. Então o que a gente vai fazer agora? Observe, vou criar agora a nossa macro. Bom, antes de eu fazer qualquer tipo de pesquisa, é sempre interessante que primeiro você veja como fazer o carregamento, porque se você aprender como fazer o carregamento, para fazer uma pesquisa é muito simples, ó. Basta você primeiro entender o carregamento, beleza? Então observe, vou chamar essa rotina de carregar dados e vou dar um Enter. Bom, observe, já acrescentou parênteses para mim e o EndSub, ou seja, o VBA já interpretou que eu estou criando uma rotina. Então o primeiro comando que a gente coloca, sempre é interessante utilizar o application.screenUpdate igual a falso, ou seja, eu estou desabilitando aquela atualização de tela, aquela tremedeira, ou seja, eu não vou ver o meu código rodando passo a passo, ou seja, o meu código vai rodar de uma forma bem mais rápida e eu só vou ver o resultado final. Então, para que eu só possa ver o resultado final, simplesmente eu vou copiar este comando, selecionei, dei um Ctrl C, Ctrl V e vou alterar aqui para True. Ou seja, eu estou habilitando a minha atualização de tela no final do código, porque obviamente eu vou querer ver o resultado final. Então, entre desabilitar e atualizar minha tela, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui valores. Então, detalhe interessante, eu ainda não criei duas variáveis que eu vou precisar das mesmas. Então vamos lá. Team, vou chamar essa variável de linha listbox, ou seja, para eu incrementar as linhas do meu listbox, diferente do listview, eu preciso ter uma variável para incrementar, para que eu possa avançar de linha. Então é exatamente isso que eu vou fazer, ó. Na minha base de dados, eu tenho poucos dados. Se você tem até 32 mil registros, você pode fazer aqui de forma declarando do tipo integer, que ele vai funcionar, beleza? Então observe, ó, vou declarar aqui essa variável do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Se você tem uma base de dados de mais de 32 mil registros, você coloca aí do tipo long, ou seja, vai armazenar números longos. A minha segunda variável, eu posso tanto declarar abaixo dessa, como eu posso vir aqui colocar uma vírgula. O que é que eu ganho com isso? Eu não vou precisar mais colocar esse dim. E eu vou colocar o nome da minha variável e vou classificar mesmo. Vou chamar essa variável de linha e também vou classificá-la do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Para que eu vou precisar dessa variável linha? Para incrementar as linhas que vão vir da minha planilha para dentro do listbox. E agora vem os valores. Ó. A minha linha listbox, eu tenho que passar valores para ela. Ela vai partir de zero porque a primeira linha do listbox, o primeiro valor atribuído a ela é o valor 0. Se eu colocasse aqui o valor 1, basicamente o que aconteceria? O código iria funcionar, no entanto eu estaria meio que ocultando a primeira linha da minha planilha para dentro do listbox, e não é isso que eu quero. Então minha linha listbox parte de 0. Já a minha linha que eu vou trazer da minha planilha, ela tem que partir da primeira linha que eu preencho pós-cabeçalho. Lá na minha base de dados, a minha primeira linha é o meu cabeçalho. A minha segunda linha é onde começam os meus dados. Então, por isso que eu vou colocar aqui o valor 2. Se eu colocasse o valor 1, o que aconteceria? Eu traria o meu cabeçalho para dentro do meu listbox, não é isso que eu quero. Bom, entendido isso, agora eu vou fazer aquele comando, porque para que eu possa acessar um arquivo fechado, eu tenho que abri-lo. E eu vou fazer isso através de macro. Então, observe, ó, o orc books, no plural, .open, ou seja, eu estou abrindo o livros. E que livros é esse que está sendo aberto? Ó? Coloco meu parênteses, ele vai me pedir o file name. E observe aqui toda a estrutura que ele vai me pedir. Ó. File name, ou seja, o nome do caminho do arquivo. Ele vai perguntar se eu quero atualizar algum link. Ele vai perguntar se eu quero abrir o arquivo no formato somente de leitura ou no formato de modo escrita. Então vamos lá passar os parâmetros. Observe, ó.
Esse arquivo aqui, eu vou estar salvando dentro da mesma pasta que está salvo aquele arquivo. Você pode salvar dentro de outra pasta? Pode. O que é que você vai ter que fazer diferente? Apenas informar o nome da pasta que está salvo este arquivo, beleza? Então, observe, ó. Vou colocar aqui o nosso comando thisworkbook, ou seja, este livro, .pet, ou seja, eu estou capturando o caminho que está salvo este arquivo. Este arquivo vai ser salvo dentro da mesma pasta que está a minha base de dados. E eu vou concatenar, entre aspas duplas, eu vou colocar minha barra. Para que serve essa barra? Para que eu possa entrar dentro da pasta que está salvo este arquivo. E vou concatenar com quem? Aqui eu teria que informar o nome do arquivo com a extensão. Mas lembre-se que eu utilizei aqui uma variável tipo global, banco dados. E aqui que entra a nossa variável, ó. Banco dados. Ao fazer isso, eu vou fechar aqui o meu parênteses, ou seja, o meu file name já está pronto. E eu vou colocar uma vírgula e observe que eu vou vir aqui para o meu update links. Aqui eu não quero atualizar link algum, então simplesmente eu vou colocar o argumento false, vírgula. Observe que eu vou entrar aqui dentro desse outro parâmetro, ó, o read only. Ou seja, o Excel aqui está me perguntando se eu quero abrir o arquivo somente como leitura ou se eu vou querer abrir no modo escrita, ou seja, naquele modo que você pode estar fazendo as suas alterações. Como eu vou fazer uma consulta, sempre é interessante que eu abra no modo leitura. Então o que eu vou fazer aqui, ó, read on, ou seja, somente, dois pontos, igual, e eu vou colocar aqui, igual a true, ou seja, eu estou dizendo para o Excel que eu quero abrir o arquivo somente como leitura. Vou dar um Enter e está terminado já a estrutura de abrir o arquivo somente como leitura. Bom, ao abrir o arquivo, agora sim vai entrar as ações que eu preciso para aqui. Observe, ó, vou colocar o nosso comando Windows, que quer dizer janela, e que janela é essa? A janela lá do meu banco dados, que é a nossa variável que está armazenando o nome do meu arquivo. Lembre-se que banco dados é o mesmo que 5/12/20, base dados.txt. Bom, o que eu estou fazendo aqui, ó? .activate, ou seja, lembra que com esse comando aqui acima eu abri a minha base de dados. Agora eu estou ativando a mesma. E ao fazer isso, por garantia, eu também vou estar ativando a plan que eu vou pegar os dados. A plan que eu estou armazenando os dados lá é a primeira plan. Então eu vou colocar aqui um index, ou seja, o número da minha plan. Então eu vou colocar aqui, ó, sheets, que quer dizer guia. Vou colocar o index, ou seja, o número da minha guia. Lá é a minha primeira guia. Então eu vou colocar aqui o número 1. Ó. E vou colocar o comando activate, ó. Activate. E posso dar aqui o meu enter. Bom, ao fazer isso, o que a gente vai estar fazendo? Agora sim, eu vou entrar dentro dos comandos para trabalhar com o meu list box. Então, muita atenção, ó. Which quer dizer com, e eu vou acessar as propriedades do objeto que eu colocar acompanhado da estrutura which. E eu vou colocar quem? O nome do meu list box. Se eu não souber o nome do meu list box, eu teria que colocar o meu me ponto. Mas lembrando que eu estou utilizando aqui um módulo. Então, ao fazer isso, ele não reconhece colocando me ponto. Eu teria que informar primeiro o nome do formulário, depois o nome do objeto a quem pertence esse formulário. Então eu vou colocar aqui, ó, FRM principal, que é o nome do meu formulário, ponto. Agora sim eu consigo acessar as propriedades, ó, e os objetos a quem pertence esse formulário. Eu tenho o meu listb pesquisa e vou dar um enter. Bom, então agora você sabe perfeitamente se eu colocar um ponto, se eu colocar aqui um ponto, eu vou estar acessando o quê? As propriedades de quem? Desse carinha aqui, ó, do meu list pesquisa, ou seja, desse list box, ó. E o que a gente vai estar fazendo? Ó? Primeira coisa, é sempre interessante e importante que primeiro eu limpe o list box, mesmo que seja a primeira pesquisa que eu limpe, para quê? Para que quando eu traga novos resultados, ele não se misture com os resultados anteriores. Então, primeiro eu limpo ele, ó, clean, ou seja, estou limpando o meu list box, para quê? Para carregar sempre dados atualizados. E o que eu vou fazer aqui? Observe, ó, do until, ou seja, faça até quando, na minha workbooks, no plural, abro o meu parênteses, vou informar aqui o meu banco dados, que é o nome da nossa variável, que armazena o nome do meu arquivo, banco dados, fecho o meu parênteses, e ponto sheets. E aqui eu vou informar, Sheets, lembre-se que a Sheets é a nossa guia. Qual é a guia que armazena os dados lá na minha banco dados? Eu armazeno esses dados na minha primeira guia. Então eu vou informar aqui o número 1, ó. E fecho o meu parênteses. E vou utilizar aqui a propriedade cells. Bom, ao fazer isso, observe, ó. Vou abrir novamente o meu parênteses.
E lembre-se que com o Downtill eu estou fazendo uma varredura. E eu vou fazer uma varredura para quê? Porque eu quero que carregue tudo que estiver dentro daquela base de dados, até encontrar uma célula vazia. Encontrou a célula vazia, ele para de trazer as informações da minha base de dados para dentro do meu listbox. Então eu vou colocar aqui a nossa variável linha. Lembre-se que a nossa variável linha vai parte de 2, porque a minha primeira linha é o cabeçalho. E eu vou utilizar qual coluna como parâmetro? Eu vou utilizar a coluna de número 1, que é a partir da primeira coluna que eu preencho os meus dados. Então, eu coloquei aqui a minha coluna número 1, e eu vou colocar o meu value, e eu vou colocar a nossa condição. Você vai fazer até quando encontrar uma célula vazia, ó, empty. Ou seja, igual a vazio, ó. Entendeu o que eu fiz aqui? Utilizei a estrutura do Downtill, o workbooks, banco dados. Quem é banco dados é o nome do meu arquivo que eu estou acessando. Qual é eu quero trazer de qual guia? Eu quero trazer da minha primeira guia. Então eu coloquei o número 1. Eu quero buscar a parte da minha linha de número 2. Qual é a coluna que eu estou utilizando como parâmetro? A coluna número 1. E qual é o parâmetro, qual é o critério? Até encontrar uma célula vazia. Encontrou a célula vazia, ele para de fazer isso. E quando ele não encontrar essa célula vazia, ele vai executar o que estiver aqui abaixo. E o que eu vou fazer aqui abaixo? Observe, ó. Primeira coisa, eu vou colocar o meu add item, ou seja, para que eu possa visualizar essas informações no meu listbox, primeiramente eu tenho que adicionar a ele. E como é que eu vou visualizar? Através do meu list, ou seja, eu vou estar listando. Então, ponto list, eu vou estar listando quem? Eu vou estar listando a minha linha listbox. Observe que eu vou utilizar agora a nossa variável, que eu utilizo para incrementar as linhas do listbox, vírgula. A primeira coluna do listbox, ela começa, o primeiro valor atribuído a ela, assim como para a linha, é o valor 0. Então eu vou colocar aqui o valor 0. Ou seja, as informações que serão primeiramente carregadas, serão carregadas para a primeira coluna do listbox, que é a coluna número 0. Fecho o meu parêntese. Bom, ao fazer isso, que informação será essa que será carregada na minha linha listbox, na minha coluna número 0? Lembrando que essa linha listbox ela é uma variável, então ela vai variar. Eu vou carregar para a primeira linha, para a segunda, de acordo com a quantidade de itens listados. Já a coluna, eu sei qual é a coluna que eu quero carregar. Por isso que eu informo o valor fixo, o valor 0. Eu quero carregar as informações para a minha primeira coluna. Quando eu quiser carregar para a segunda coluna, eu vou colocar o valor 1. Quando eu quiser carregar para a terceira coluna, eu vou colocar o valor 2 e por aí vai. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O que é que eu vou estar carregando? Eu vou estar carregando o que estiver pós sinal de igualdade. E o que é que eu vou estar carregando? O meu workbooks. Abro o meu parênteses. Aqui vai entrar o nosso banco de dados. Observe que várias vezes eu vou digitar banco de dados. Mas lembre-se, toda a vida agora, eu não preciso mais digitar o nome do meu arquivo. Apenas a nossa variável. Banco de dados, ponto sheets. Eu vou informar o quê? Eu vou informar aqui o número da minha sheets, que é a minha primeira sheets. E vou informar o meu ponto cells. Abro meu parênteses na nossa variável linha da nossa coluna número 1. Ou seja, eu estou trazendo os dados a parte da minha segunda linha da minha coluna número 1 para dentro da minha linha listbox, da minha coluna 0 do listbox. Não sei se ficou claro. Ó. Eu estou trazendo as informações da primeira coluna da minha planilha para dentro da primeira coluna do listbox. Basicamente é isso que eu estou fazendo. Ó. Se você entender isso aqui, vai ficar super fácil. Para quê? Para que eu possa replicar para as demais colunas. Então, para que eu possa mudar de linha do listbox, eu não venha sempre carregar as informações da minha planilha para dentro da mesma linha do listbox. Ou seja, eu não venha sobrescrever a primeira linha do listbox, eu tenho que mudar de linha. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó? A minha linha listbox vai ser igual a ela própria mais 1. Então, lembre-se que a minha linha listbox partiu de 0. Então, 0 mais 1, ou seja, vai ser 1. Então, eu vou carregar a segunda linha do listbox. Então, 1 mais o próximo 1 vai ser 2. Ou seja, eu vou carregar para a terceira linha do listbox. Então, assim vai ser o meu ciclo. Assim, eu vou conseguir mudar de linha dentro do listbox. Então, vamos lá. Linha listbox mais 1. Entendido isso, o que a gente vai estar fazendo aqui? Ó? Eu vou também ter que incrementar as linhas da minha planilha, porque se eu não fizer isso, eu vou ficar preso na linha de número 2, que eu utilizei aqui. Ó. A minha linha parte de 2. No entanto, eu quero buscar todas as linhas da minha planilha que tem dados. Então, para que eu possa mudar de linha, eu venho aqui também e vou incrementar ela. Ó. Ela é igual a ela própria mais 1. Ou seja, ele vai buscar as informações na minha segunda linha da minha planilha. A próxima busca vai ser na minha terceira, depois na minha quarta e por aí vai. Ou seja, vai ser somar a linha anterior mais 1. Entendido isso, o que a gente pode estar fazendo aqui? Eu vou utilizar, lembra que eu havia colocado uma label abaixo do meu listbox? Então vamos trabalhar com ela. Ó. Vou colocar aqui, lembrando que como eu estou utilizando dentro do módulo, eu não vou conseguir colocar o meu me ponto. Então eu vou colocar o nome do formulário. Ó.
frm principal.lbl registro, que é o nome da minha label, e a label não tem a propriedade text, então eu vou utilizar aqui a propriedade object. E o que é que eu vou atribuir a ela? Observe, ó, vou colocar um ponto, eu estou acessando aqui ainda as propriedades do nosso listbox, então ponto o quê? Ponto list count, ou seja, a contagem dos itens listados do nosso listbox. E eu vou estar contando, ou seja, esse list count, ele está basicamente fazendo o quê? Ele está contando as linhas que estão preenchidas no meu listbox e armazenando no meu LBL registro, que é o nome da minha label. No entanto, eu não quero visualizar lá apenas um número cru, ou seja, número 2 registros, 3, 4, 5. Eu quero visualizar o número de registros concatenado com o texto, para ficar mais intuitivo. Então eu vou concatenar com entre aspas duplas, já que é um texto, e vou dar um espaçamento para não aglutinar tudo junto. Ó. Eu vou colocar o texto que eu quero, ó, registro ou registros entre parênteses, ó. Ou seja, vai trazer lá, por exemplo, 2 registros. Eu vou colocar aqui também encontrados, para deixar mais intuitivo ainda, ó, encontrados. Ah, e um detalhe super interessante, ó. Se eu abrir aqui a minha estrutura com do until, eu também devo fechar a mesma. Então, onde é que eu vou colocar o loop para fechar essa estrutura, ó? Bom, vamos colocar o nosso loop aqui abaixo da nossa linha igual a linha mais 1, ó. Então, o meu loop vai entrar aqui, ó. Observe que ele não ficou azulzinho porque eu digitei um Ozinho a mais. Agora sim, ó, esse carinha aqui, esse loop fecha essa estrutura do until. E se eu abrir a estrutura which, também devo fechar a mesma. Senão, quando eu for executar o meu código, ele vai reclamar que eu esqueci. Então, onde é que eu vou colocar? Eu vou inserir aqui, ó, end which, ou seja, fim do meu which, ou seja, fim do meu com. E agora, lembra, eu abri o arquivo, se eu abrir o arquivo, também devo fechar o mesmo. Então, como é que eu vou fechá-lo? Eu vou vir aqui, ó, o work books, informo o nome do meu arquivo, entre parênteses, a nossa variável que está armazenando o nome do meu arquivo, banco dados, fecho o meu parênteses e vou utilizar o comando close, ou seja, eu estou fechando. E lembra daquele comandozinho, ó. Aqui, eu vou meio que tapear o Excel. Eu vou simplesmente dizer para ele que eu quero só fechá-lo e dizer para ele que já está salvo, mesmo que não esteja, beleza? Por quê? Porque eu não quero salvar um arquivo que eu abri como leitura. Então, simplesmente eu vou vir aqui, entre parênteses, colocar o argumento false. Eu quero fechar sem salvar. Perfeito? Bom, eu ainda não salvei o arquivo. Vamos salvar o nosso arquivo ainda. Creio eu que já dá para testar. Lembrando que essa estrutura é apenas para fazer o carregamento. Eu ainda não estou fazendo a pesquisa. Então eu vou clicar nesse símbolo do Excel. Eu posso clicar diretamente no meu salvar aqui. Mas vamos clicar aqui, ó, no nosso disquete salvar. Como eu ainda não salvei o arquivo, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Eu vou forçar que esse arquivo seja salvo dentro daquela pasta que eu havia comentado a você. Observe, ó. Eu vou apontar aqui para onde eu vou querer estar salvando o arquivo. No meu caso aqui eu vou estar salvando aqui nessa pasta. Observe que aparece apenas a minha base de dados. Por quê? Porque esse arquivo nesse momento está com formato XLSX. Lembrando que eu já criei uma macro. Então, quando você tem uma macro e você está salvando um arquivo pela primeira vez, o que é que vai acontecer? Observe, ó. Vou clicar no meu salvar. O Excel vai identificar, vai detectar que você tem uma macro no seu arquivo. E o formato XLSX ele não dá suporte. Então, o Excel vai lhe avisar. Ó. Os recursos a seguir não podem ser salvos em pasta de trabalho sem macro. Projeto do bebê. Para salvar um arquivo com esses recursos, clique em não. Ou seja, se eu quiser salvar um arquivo que tenha suporte a macros, eu vou clicar em não. E vou escolher um tipo de arquivo habilitado que dê suporte a macros, que é o correto, beleza? Que é o que eu vou estar fazendo. Caso você queira salvar no formato sem macros, ou seja, sem suporte a ela, você clica em sim. Mas se você fizer isso, tudo que você fez aqui vai se perder. Você não vai conseguir executar a sua macro, beleza? Então eu vou clicar aqui na opção não. E eu vou escolher, eu vou vir aqui ó, em tipo, ó, e vou escolher o tipo de extensão que vou ter suporte a macros. Eu tenho duas opções, ó. A pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. O próprio nome já diz tudo, ela é habilitada para macro. E eu também tenho uma outra opção. Vejamos aqui, eu tenho a outra opção, essa aqui, ó, pasta de trabalho binário do Excel, que é a extensão que eu mais utilizo. Por quê? Porque ela faz uma compressão do arquivo, ela consegue comprimir, diminuir o tamanho do seu arquivo. E é exatamente isso que eu vou estar fazendo. Ela tanto dá suporte a macros, como ela ainda consegue comprimir o arquivo. E é essa a opção que eu vou estar utilizando, ó, pasta de trabalho binário do Excel.
Então selecionei passo de trabalho binário do Excel e vou clicar no meu salvar. Vamos só dar um nome mais intuitivo ao arquivo. Observe que já aparece aqui um outro arquivo. O arquivo que apareceu para mim sumiu. Por quê? Porque a extensão é diferente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar ele, por exemplo, estou gravando aqui no dia 6/12/20. Formulário. Consulta. Arquivos. Arquivo externo. Lembrando que a você que é apoiador do nosso trabalho, você tem acesso a esse arquivo concluído. Para ser um apoiador, basta você ir na descrição do vídeo, vai ter o link para ser um apoiador do nosso trabalho. O arquivo auxiliar, sem as macros, para que você possa fazer juntamente comigo, também vai estar na descrição aí do vídeo, beleza? Aliás, vai estar lá no nosso comentário fixado, o arquivo auxiliar. Então, observa, vou clicar aqui no meu salvar, salvei. Isso aqui eu faço apenas uma única vez, esse procedimento de salvar. Toda vez agora que eu for salvar, ele vai salvar normalmente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o meu formulário. Então, eu vou clicar aqui no meu inserir. Lembrando que para atribuir uma macro, você pode atribuir a uma imagem, você pode atribuir uma caixa de texto, você pode atribuir a uma forma, que é o que eu vou estar utilizando, ou você pode vir aqui na guia desenvolvedor, inserir um botão e atribuir a ela. No meu caso, eu vou atribuir a formas. Então, observe que eu cliquei na guia inserir, vou clicar aqui em formas, e eu posso escolher qualquer uma destas. Eu vou utilizar o nosso retângulo de cantos arredondados. Selecionei aqui o meu retângulo de cantos arredondados. O que eu vou fazer aqui? Observe, no meu caso, eu ainda não criei a macro para chamar o formulário. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu clicar sobre ela, com o botão direito, escolher a opção atribuir macro, o que vai me acontecer? Ele vai me trazer apenas a opção carregar dados, e não é essa a opção que eu quero. Então, para que apareça uma segunda macro aqui para mim, eu posso tanto clicar sobre ela, eu posso simplesmente clicar sobre ela, atribuir macro e clicar em novo. O que é que provavelmente iria acontecer? Provavelmente o Excel inseria um segundo módulo. Então, para que eu não fique criando módulos a mais desnecessariamente, eu mesmo vou lá naquele módulo que criei, vou criar uma macrozinha e vou atribuir essa forma. E é exatamente isso que eu vou estar fazendo. Eu vou fechar esse mecanismo, desenvolvedor, Visual Basic. Então, aqui eu tenho uma rotina, eu posso criar uma outra rotina aqui abaixo. Abaixo do meu sub, eu posso vir aqui, sub chamar. Vamos só dar o espaçamento aqui necessário, sub chamar underline formulário. E vou dar um enter. Bom, o VBA já interpretou que eu estou criando uma rotina, já acrescentou o parênteses e o sub para mim. Então, meu trabalho agora é apenas informar o nome do meu formulário. FRM principal. FRM principal. O nome do formulário que eu dei lá. FRM principal. Show. Ou seja, eu quero mostrar o meu formulário. Então, agora eu posso simplesmente clicar aqui no símbolo do Excel, clicar com o botão direito sobre essa forma, atribuir macro, e observe que agora vai me sugerir duas macros, carregar dados e a macro que eu acabei de criar, chamar formulário, que é exatamente o que eu vou estar selecionando. Chamar formulário. Selecionei, dei um OK. Se eu clicar sobre essa forma, está aqui o meu formulário. Bom, se eu clicar aqui no meu pesquisar, nada vai acontecer porque a macro que eu acabei de criar juntamente com você, eu ainda não atribuí ao meu pesquisar. Então, o que eu vou fazer? Visual Basic. Não lembro agora o nome da macro que eu criei juntamente com você, então vamos só localizar aqui. Exibir o meu Project Explorer. Duplo clique no meu formulário. Então, a macro que eu criei foi essa aqui, carregar dados. Então, eu vou dar um Ctrl C sobre ela. Vou dar um duplo clique aqui no meu FM principal. E vou dar um duplo clique aqui no meu pesquisar, Para que eu possa chamar aquela macro, eu utilizo a nossa chamada call e o nome da macro, carregar dados. Se eu tiver dúvidas o que é que ela faz, basta selecionar a mesma, clico o botão direito sobre ela, vai me aparecer essas opções e eu clico em definição e vai me mostrar o que é que a carrega dados faz. Então vamos lá, vou chamar o meu formulário, se eu clicar no meu pesquisar, deixa eu só verificar que a minha base de dados está fechada, se eu clicar no meu pesquisar, vamos aguardar e ver o que é que acontece. Observe que ele carregou alguns dados, rapidamente ele já carregou. Se eu clicar no pesquisar de novo, ele vai pesquisar. Lembra que aquele nosso comando ele primeiro limpa o listbox, ou seja, ele limpa a primeira pesquisa e depois traz novos dados. Gleice, mas não tem nenhuma pesquisa ainda, é a primeira. Não vai dar erro? Não vai dar, beleza? Se observarmos, ele já me trouxe aqui, 12 registros encontrados. E se eu olhar para a minha base de dados, que está sendo carregado, observe, tem 11 registros e mais um aqui, os 12, Tá funcionando perfeitamente. Por que ainda não carregou as demais colunas? Porque eu ainda não programei. Mas eu tenho certeza que você já entendeu o conceito, Eu carreguei as informações da minha primeira coluna para a minha primeira coluna do listbox. Lá na minha planilha, a primeira coluna é a coluna número 1. No meu listbox, a primeira coluna é a coluna de valor 0. Se você entendeu isso, fica super fácil, porque o que eu vou fazer agora?
duplo clique aqui no meu módulo. E se você entender o conceito, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou copiar esse comando, vou dar um Ctrl C. Se não me falha a memória, lá os meus dados vai dar a coluna A, a coluna F, ou seja, seriam 6 colunas. Então eu vou colar aqui, ó. Colei a terceira, a quarta. Deixa eu dar um espaçamento aqui. A quinta e a sexta. Ou seja, se eu tenho 6 linhas para ser carregado, se eu tenho 6 colunas para ser carregado no meu listbox, eu assinei 6 linhas de comandos, ó. O meu trabalho agora é só renomear as colunas, ó. A coluna 1, a 2, a 3, a 4, a 5, ó. Lembrando que a minha contagem, aliás, o valor atribuído vai partir de 0. Então aqui eu estou carregando a primeira coluna do listbox, aqui eu estou carregando a segunda, aqui a terceira, aqui a quarta, aqui a quinta e aqui a sexta coluna do listbox. Já na minha planilha, a ordem começa em 1. Então aqui é a 1, aqui será a coluna número 2, a 3, a 4, a quinta e a sexta. Se eu executar de novo, ó, chamei a minha forma, chamei a minha macro, observe que o nosso código aparentemente está funcionando, não deu erro algum. E por que não carregou as demais colunas? Porque o meu listbox, por padrão, ele vem com uma coluna só. Ele é limitado a 10. Mas por padrão ele traz apenas uma. Como é que eu vou adicionar mais colunas a ele? Muito simples, ó. Visual Basic, selecionei o meu listbox, clico sobre ele com o botão direito. Tá aqui a opção Propriedades, clico agora com o botão esquerdo sobre Propriedades. E eu vou vir aqui, ó, na propriedade Column Count. Observe, ó, Column Count, e está dizendo o quê? Que tem apenas uma coluna. Então o meu trabalho é vir aqui, apenas mudar de 1, selecionei, cliquei, digitei o 6, ó. Se eu executar novamente, vamos verificar. Observe, ó, carregou aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse espaçamento que há entre essas colunas é o espaçamento padrão, beleza? Eu não mexi aqui na largura das minhas colunas do listbox, ó. Então esse valor aqui, essa largura é padrão, ó. Caso você queira mudar a largura das colunas, é muito simples. Eu vou colocar apenas uma, só para que você veja, ó. Eu vim aqui no listbox, venho aqui na propriedade Column Width, ou seja, aqui eu vou definir a largura das minhas colunas e aqui eu passo os valores, ó. Aqui, infelizmente, eu não vou conseguir definir, por exemplo, individualmente, apenas para uma coluna. Por exemplo, se eu queria apenas a coluna 4 menor, infelizmente eu vou ter que, até chegar à coluna 4, eu tenho que definir as colunas anteriores. Ou seja, observe, ó, se eu vim aqui colocar 15, eu estou dizendo que a minha primeira coluna vai carregar com o valor de 15, ó. Observe, sair do comando, se eu for lá, tá lá, 15, esse PT ele inseriu sozinho, ó. Se eu executar, observe, ó, a minha primeira coluna ficou bem próxima da segunda, ó. E como eu havia dito, se eu quiser, por exemplo, que essa coluna aqui, a quarta coluna, também fique mais próxima dessa daqui, da terceira, eu teria que também ajustar a segunda e a terceira. Eu não conseguiria ajustar individualmente as demais colunas, com exceção da primeira coluna, beleza? Aqui foi apenas para ilustrar você, ó. E agora entra a situação de realizar a pesquisa. Bom, já fizemos o carregamento. Você viu que é bem tranquilo, ó. Como é que eu vou pesquisar? E um detalhe, eu vou lhe ensinar agora como pesquisar e ainda por par do nome. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, vamos fazer aquela pesquisa padrão, sem ser por par do nome, e depois a gente faz por par do nome, beleza? Para não lhe confundir, como fazer tudo isso, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Observe, eu vou dar um duplo clique aqui no meu pesquisar, vou selecionar aqui o meu carrega dados, clico no botão direito e clico aqui em definição. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo essa propriedade add item? Então, antes de eu sair adicionando, primeiramente eu vou criar um filtro, ou seja, primeiro eu vou fazer uma estrutura if de verificação. Então, acima dela, eu vou fazer uma estrutura, ó. Observe, ó. Vou colocar aqui um if, que quer dizer se o quê? Se determinada informação for igual a determinada informação, aí sim ele começa a adicionar informações para dentro do meu listbox. O raciocínio é esse, ó. Então, observe, ó. Vou utilizar aqui o nosso work books, abro meu parênteses, banco dados, que é o nome da nossa variável, que armazena o nome do meu arquivo, ponto sheets, coloco o número da minha guia, que é a minha primeira guia, e vou colocar ponto cells, ou seja, as minhas células. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou informar a nossa variável linha, que parte 2, e qual é a coluna? Eu quero pesquisar em qual coluna, Gleitson? Bom, eu não me lembro lá se o nome da pessoa está na segunda, eu acho que está na terceira coluna. Vamos colocar aqui o número 3, porque eu acredito que está na terceira coluna. Caso não esteja, a gente faz a correção. Então aqui eu vou colocar o número da coluna que eu quero pesquisar lá na minha planilha. Vou colocar o número 3, ó. E eu vou verificar se ela é igual. Se ela é igual a quê, ó? Se ela é igual à informação que estiver lá no meu text box, ó. Meu text box, observe, ó. Vou colocar aqui frm principal ponto text
teste pesquisa, que é o nome do meu text box, ponto text, e vou colocar o nosso tem. Ou seja, aqui eu estou comparando se a informação que ele estiver buscando na minha linha, da minha coluna número 3, se é igual à informação que está no meu texto de pesquisa. Se isso aqui for igual, ele começa a adicionar informações. E um detalhe, eu vou ter que colocar o end if para fechar essa estrutura if. E aonde é que eu vou acrescentar? Eu vou acrescentar aqui, ó, entre esse carinha aqui, ó, entre o linha listbox igual a linha listbox mais 1 e o linha igual a linha mais 1. Eu vou acrescentar aqui, ó. E eu faço um desafio a você. Pegue esse end if e coloque aqui abaixo, ó. E aí você mesmo vai entender por que eu não vou colocar aí. Vou deixar como dever de casa para você. Depois você utiliza o campo de comentários e me diz por que não deve fazer dessa forma, beleza? Não sei se você entendeu o desafio, ó. Você pega esse if, coloca aqui, ó, abaixo do linha igual a linha mais 1. E depois vem nos campos de comentários e vem me dizer o que aconteceu de errado. Então vou apagar ele aqui e vou deixar o nosso end if aqui, ó. Bom, se eu fizer isso, posso já fazer um teste, ó. Vou vir aqui, vou estar Gleidson. Observe, ó, vou estar Gleidson. E vou clicar no meu pesquisar. Como eu não coloquei aquele MSG Box informando se já fez a pesquisa ou não, ele não me fala nada, mas é que ele já me mostra, ó, 0 registros encontrados. Então ele não encontrou o Gleidson. Se eu vir aqui colocar Gleidson Pereira, se eu clicar no pesquisar, ele também não encontrou o Gleidson Pereira. Se eu colocar as iniciais em maiúsculo, observe, ó. Eu tenho que colocar exatamente como está lá, da forma que eu estou fazendo aqui o código nesse momento, ó. Então se eu vir aqui, eu colocar Gleidson Pereira e clicar no pesquisar, observe que ele encontrou. Por quê? Porque ele faz diferenciação de palavras, ó. Tem que estar exatamente como está lá, da forma que eu estou fazendo nesse momento, beleza? Então, para que eu possa evitar isso daí, e para que eu também possa, observe, ó, e também para que eu possa, primeiramente vamos lá para o partes, ó. Vamos lá na nossa base de dados, carregar dados, definição, então vamos para o partes, ó. Para que eu possa, uma das formas, que tem N formas de se resolver isso, ó. Para eu poder resolver isso, pelo menos dessa pesquisa eu tenho que digitar exatamente, se eu colocar a inicial maiúsculo, também tem que estar maiúsculo, eu poder simplesmente vir aqui, observe, ó, o case, ou seja, eu vou converter esse cara aqui, ó, vou converter para maiúsculo, ó, observe, ó, vou fazer uma conversão aqui, e também vou fazer uma outra conversão aqui, ó, o case, ou seja, eu estou convertendo tanto a minha base de dados, como eu estou convertendo o que eu estou digitando. E o case quer dizer conversão para maiúsculo, ou seja, independente do que eu digitei lá, se eu digitei tudo minúsculo, somente a inicial maiúscula, tudo que tiver lá vai ser convertido para maiúsculo e o que eu digitei também para maiúsculo. Para quê? Para que quando ele faça a comparação, ele não faça distinção. Vamos fazer um teste? Vou chamar aqui o nosso formulário, vou digitar novamente o Gleidson Pereira. Observe que eu estou digitando tudo minúsculo agora, ó. Vou clicar no meu pesquisar e observe que trouxe o Gleidson Pereira. O resultado ele vai mostrar exatamente como está na minha base de dados, ó. Perfeito? Só que agora ele não fez diferenciação. E aí você pode estar se perguntando, ó, se eu apagar o Pereira, está só Gleidson, observe que ele foi buscar, mas não encontrou, mesmo que tenha um Gleidson. Por quê? Porque ele não faz pesquisa por par do nome. Para que ele faça pesquisa por par do nome, ou seja, eu posso digitar o sobrenome, eu posso digitar apenas uma letra que contém o nome da pessoa. Como é que eu faço? Porque nesse momento ele só pesquisa se for igual. Como é que eu vou fazer? Ó, fecho isso aqui, Visual Basic, vou voltar para o meu código, carrega dados, clico em definição e fui lá para o nosso código. Eu vou utilizar aqui a nossa função instr, eu utilizo bastante aqui no nosso canal, ou seja, eu vou fazer uma conversão, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Aqui, antes de eu fazer essa conversão, eu vou utilizar aqui, ó, a nossa instr, abro o meu parênteses e observe que os parênteses não impedem, ó. Primeira coisa, deixa eu só tentar mostrar aqui a você, ó. Vai dar um errozinho, porque eu vou sair do comando. Deixa eu só dar um espaçamento aqui. E observe, ó. Agora sim, ó, os parâmetros, ó. A função instr, eu vou pesquisar por par do nome. E aí o que acontece? Ó? Ela me pede o start a partir de qual caractere, ou seja, a partir de qual posição eu quero pesquisar. Aqui ele me pede o string 1 e o string 2, ou seja, ele vai comparar a informação do meu string 1 com a string 2. Se contiver esse caractere que eu estou digitando, ele vai buscar. Então é exatamente isso que ele está fazendo, beleza? O string 1
Quem é o string 1 nesse meu caso será esse cara aqui, ó, a minha base de dados, a informação está na minha base de dados. O string 2 será a minha text box. Então só basta o que eu montar a estrutura, ó. Eu tenho esses espaçamentos apenas para que você visse, ó. Vou colocar o número 1 porque eu quero pesquisar a parte do meu primeiro caractere. Se eu colocasse aqui o número 2, ele ignoraria o primeiro caractere, beleza? Vou colocar aqui vírgula. Observe que o meu string 1 eu estou em negrito porque agora é esse cara aqui, o string 1, ó. Nessa estrutura eu não preciso desse sinal de igualdade, ó. Esse sinal de igualdade sai e entra a vírgula. E observe que agora eu estou no meu string 2, ó. E observe, só para que eu possa visualizar todo o código na mesma tela que você, eu vou dar um espaçamento aqui, colocar um underline e vou dar o nosso enter. Ou seja, eu quebrei aqui a linha de comando, ó. Deu um errozinho porque eu ainda não terminei a função instr, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Vou fechar o meu parênteses da função instr e eu vou verificar se por acaso ela encontrou um caractere que contém. Se ela encontrou um caractere que contém, isso quer dizer o quê? Que ele é maior que 0. Não sei se ficou muito claro a você, ó. Se, por exemplo, ele encontrou um caractere do que eu digitei, essa condição passa a ser verdadeira, porque ela passa a ser maior que 0. Se ela não encontrou nada, ou seja, ela é menor que 0, ou igual a 0, beleza? Então, se ele encontrou pelo menos um caractere do que eu digitei, ele vai retornar, desde que esse caractere contenha na palavra. Então, vamos fazer novamente o mesmo teste, ó. Vou vir aqui, vou digitar o GL, ó. Clicar no pesquisar. Observe que trouxe o Gleides Pereira, ó. Se eu vier aqui colocar o RA no final do nome, ele também vai ter que buscar, ó. E trouxe mais uma pessoa, porque mais de uma pessoa tem as iniciais RA no nome, ó. Observe, ó. Sara tem o RA e o RA de Pereira. Se eu viesse aqui e colocasse, por exemplo, ó, o H, observe, se eu colocar o H, Gleides Pereira não tem H, mas ele contém o RA. Esse RA vai ser ignorado, por quê? Porque agora tem que estar exatamente com essa sequência, ó. Então, observe, ó, se eu clicar no pesquisar, só trouxe o Sara. Mesmo que o Gleides Pereira tenha o RA no nome, ele ignora, porque tem que ter esses 3 caracteres, entendeu a lógica? Então, eu espero que eu possa ter respondido a dúvida do nosso amigo aí, o Herbert. Eu espero que você que me assistiu até agora possa ter deixado aquele gostei. Então, conto com aquele seu gostei. Se você ainda não for inscrito, lhe convido a se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma aula gratuita como essa. Todos os dias postamos aulas novas aqui no nosso canal para que você aprenda a desenvolver os seus próprios arquivos em Excel, utilizando o VBA, utilizando fórmulas, gráficos e dashboards. Então, o nosso canal é focado em lhe ensinar a que você desenvolva os seus próprios arquivos. Lembrando que esse arquivo auxiliar eu vou deixar num comentário fixado. O arquivo auxiliar, o que é que vai conter nele? Vai conter a base de dados e vai conter o formulário junto com os objetos. A programação, você assiste esse conteúdo e faz juntamente comigo. Lembrando que aos apoiadores desse trabalho, na descrição desse vídeo tem um link de como ser um apoiador do nosso canal. E para ser um apoiador é muito simples, basta você clicar no link, fazer o apoio ao canal e vai ter acesso aos arquivos referentes ao mês do seu apoio. Então, faço o convite a você, ainda não é inscrito? Se inscreva agora. Se observarmos, o nosso canal está se aproximando dos 20 mil inscritos, aquele número tão sonhado que desejamos para que o nosso canal faça melhorias. E lembrando que em breve você vai ter uma surpresa com o nosso canal Programador Excel VBA. Então, se ainda não é inscrito, se inscreve agora para chegarmos aos 20 mil inscritos. Se já for inscrito, convida aquele seu amigo a também se inscrever para que possamos bater os 20 mil inscritos aqui no YouTube. Conto com você. Hashtag 20 mil, utiliza o campo de comentários aí. Se você tá torcendo para a gente chegar aos 20 mil inscritos, comenta aí hashtag 20 mil. Lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.